1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Que diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, amados, nós vamos hoje falar acerca da prostituição. O apóstolo Paulo aqui, aos crentes de Tessalônica, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, que vos, a vossa santificação, a vossa separação, para que vocês se abstenham da prostituição. Irmãos, os desejos carnais, como a prostituição, fazem parte da natureza terrena do ser humano. Paulo também em Colossenses 3,5, ele vai dizer que nós devemos fazer morrer, os desejos da carne, Dentre eles está incluído a prostituição. E esses desejos, amados irmãos, surgem de dentro do nosso coração. Está lá no nosso interior. Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 7, versículo 21, ele diz que é de dentro do coração que surgem adultério, prostituição, e vai falar tantas outras coisas daqui que são obras da carne. Então, amados irmãos, vejam só, por isso que nós, como cristãos, devemos entender que esta luta é interna, está dentro de nós. Precisamos estar sempre orando a Deus, clamando a Deus, para que Deus nos ajude, por intermédio do seu Santo, o Espírito Santo de Deus, para que possamos mortificar as obras da carne, que ainda porventura nós venhamos ter o desejo de praticá-la. Paulo aqui está exortando, tanto aqui em Tessalônica, como também lá aos Gálatas, como também em Colossenses, em quase todas as suas cartas ele vai falar sobre isto. Ele exorta os cristãos acerca da conduta que devem ter na área sexual. A palavra prostituição no grego é pomeia, que tem vários sentidos, ou vários significados, incluindo prostituição, devassidão, incesto, libertinagem, adultério, imoralidade habitual. Tudo isto, está ligado à palavra prostituição. Tem o mesmo significado, o mesmo sentido, São todos eles devassidão, incesto, libertinagem, adultério, imoralidade. Nós vamos ver mais lá na frente, lascívia, imoralidade, impurezas. Estão todos eles ligados à área moral do ser humano, que faz parte da área sexual. E todos eles está incluído a prostituição. A palavra descreve tanto imoralidade como uma prostituição física, e a Bíblia também ensina acerca da prostituição também espiritual. E nesta noite o meu propósito para que nós, como cristãos, é que venhamos ter o cuidado que devemos ter com a prostituição física, como também a prostituição espiritual em nossas vidas como cristãos. Podemos nos prostituir tanto fisicamente, como também espiritualmente.
Então nós veremos em primeiro lugar, segundo a Bíblia, o que é prostituição física. Na Bíblia, prostituição física é ter relações sexuais fora do casamento, adultério, infidelidade e muitas vezes até por dinheiro. A prostituição é pecado e tem muitas consequências negativas. Não é à toa que está lá no 7º mandamento. O 7º mandamento é: não adulterarás. Que adulterar é uma forma de prostituição também. Quantos, amados irmãos, casamentos, quantos lares estão sendo desfeitos? Quantos ministérios de tantos líderes espirituais têm acabado com a sua família, acabado com o seu ministério? Não é à toa que ficou escrito para nós, como cristãos, nós vigiarmos e termos a humildade de estarmos nos submetendo ao Santo Espírito de Deus em nossas vidas. A prostituição, amados irmãos, era comum nos tempos bíblicos, desde o Antigo Testamento. E há várias passagens na Bíblia que condenam esta prática. Tanto a pessoa que se prostitui, quanto a pessoa que se envolve com uma prostituta ou com um prostituto, comete pecado. Muitas prostitutas eram escravas ou muito pobres. Outras eram forçadas a se prostituírem. Mas também haviam mulheres e homens que eram adúlteros e adúlteras que escolhiam ser prostitutas ou prostitutos. A prostituição, amados irmãos, física, deturpa a relação sexual, promove muitas coisas ruins e traz muitas consequências negativas para o ser humano. Traz violência, escravidão. E a Bíblia, amados irmãos, ela é bem clara. Ela nos mostra o perigo daqueles que se envolvem com prostituição física, ou adultérios, ou imoralidades, ou libertinagem. Homens e mulheres que são imorais habitualmente. O que é que a Bíblia nos mostra, ou nos avisa dos perigos de se envolver na prostituição física? A Bíblia nos mostra que ela destrói famílias, acaba com os bens, traz vergonha para todos aqueles que a praticam e mata o ser humano. Vamos ver esses textos? Vamos lá para o livro de Provérbios. Provérbios, primeiramente, capítulo 6. Provérbios 6, versículo 32 e 33, que diz assim: o que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisas. E veja o que diz o versículo 33. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Então, amados, a prostituição, o adultério, ele traz vergonha
para todos aqueles que a praticam. A vergonha nunca vai se apagar da vida dele ou da vida dela. Traz vergonha para o ser humano, tanto para o homem como para a mulher. E destrói também famílias. O versículo 34 e o 35 aí desse mesmo capítulo 6. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Lares destruídos. Há muitos aqueles ainda que se reconciliam, mas há muitos maridos traídos que não aceitam reconciliação. Mesmo que traga um bom presente, mas ele não vai aceitar. Quantos lares não são destruídos por causa do adultério, que é prostituição? E a Bíblia diz também que o adultério, que é uma forma de prostituição, acaba com os bens da pessoa. Abram comigo aí Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 3. Que diz: o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Mas também a prostituição, o adultério, leva a pessoa à morte, e ela não sabe que está sendo levado para a morte. Abram comigo aí, voltem aí novamente, Provérbios 7. Esse capítulo todo vai falar acerca da mulher adúltera. E vamos ler apenas o versículo 25 ao 27, que diz assim: não se desvie o teu coração para os caminhos dela, ou seja, da mulher adúltera, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. E também aí, mais na frente, Provérbios 9, versículo 13 ao versículo 18. Que diz assim: a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão mortos. Os que são convidados estão nas profundezas do inferno. Então, amados, aqui nos mostra aqueles que deixam se seduzir pela loucura daquelas mulheres que seduzem homens
para praticarem a prostituição. Aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é agradável. Olha, ninguém vai nos ver, é mais agradável, escondido é melhor, sem que ninguém saiba. Mas, diz o texto, eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, amados irmãos, aí você pode estar perguntando: será que um cristão pode chegar a praticar, não é, o adultério físico ou prostituição física? Eu creio que sim, amados. Que esse texto que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4:3, não é à toa que deixou escrito lá para os crentes: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos o quê? Abstenhais da prostituição. Joguem fora toda prática de prostituição. E se nós formos alistar aqui na Bíblia, amados irmãos, prostituição tem várias formas que nós podemos enumerar. Quando nós estamos virtualmente, os celulares, vendo pornografia, é uma forma de prostituição. Quando nós vemos a pedofilia, que é condenada também lá no Antigo Testamento, é uma forma de prostituição. E tantas outras, amados irmãos. Por isso, Paulo diz que partiu para a prostituição, para a área sexual. Tenhamos cuidado, aquilo que venha nos despertar, para não cometermos prostituição ou adulterarmos com o nosso Deus. Mas também, amados, nós cristãos, a Bíblia também fala e ensina também acerca da prostituição espiritual. Outra forma de prostituição que a Bíblia nos mostra era a prostituição em rituais pagãos, prostituição cultual. No Antigo Testamento, um grande problema em Israel era a prostituição cultual. Muitas religiões pagãs tinham rituais que envolviam prostituições. A prostituição era usada como uma forma de magia ou de se ligar com o espiritual. E quando os israelitas, o povo de Deus, foi orientado, como nós vimos lá no livro de Deuteronômio, que eles não deixassem se envolver com as nações pagãs pelas quais eles iriam enfrentar, que estariam ali também ao redor daquela terra que eles iriam habitar, eles não deveriam se envolver com aquelas nações, porque eles seriam seduzidos a praticarem as mesmas coisas que aquelas nações praticavam. Mas os israelitas começaram a se envolver com as outras nações, foram infiéis ao seu Senhor, praticando formas pagãs, adotando a prostituição cultual na casa do Senhor. Abram comigo aí, amados irmãos, primeiro livro dos Reis, para a gente termos uma ideia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14.
no reinado de Roboão. Veja o que é que diz. Versículo 23 e o versículo 24. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e poste-ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos, olha só, cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Irmãos, houve prostituição no meio do povo do Senhor. E nós sabemos que o povo deveria entender que Deus é apresentado no Antigo Testamento como o marido fiel. Deus só quer o bem de sua esposa e fez uma aliança sagrada com ela, com o seu povo. Mas esta esposa traiu, se prostituiu com outros deuses. Deus não partilha com o seu povo outros deuses, tal como o marido não partilha sua esposa com outros homens. Adorar outra coisa que não é Deus é como se prostituir. Ocorre prostituição espiritual quando as pessoas se vendem para obter o que desejam ou almejam. O povo aqui da antiga aliança estava fazendo isso. E nós vamos ver também que lá no Antigo Testamento o povo de Deus também foi alertado. Há pessoas cristãs que negam a sua fé em Cristo. Muitas delas jogam fora sua honestidade. Muitas delas jogam fora os princípios da palavra de Deus, a pureza das suas mãos por dinheiro, por prazer, pela fama e até por diversão. E isto, infelizmente, é comum, é rotineiro em igrejas dos nossos dias. Pessoas que estão vendendo a própria fé, a própria paz, a comunhão com o Espírito Santo por dinheiro, por prazer ou por qualquer outra coisa que lhe traga satisfação para a sua carne. Mas não nos enganemos, amados irmãos, nós vamos ver aqui no Novo Testamento, toda vez que um cristão se faz ou pratica alguma coisa, qualquer coisa, de forma consciente e deliberada, que venha magoar, entristecer o coração de Deus, para conseguir satisfazer uma necessidade, um desejo, um capricho ou uma inclinação para a carne, estão vendendo a fé, sacrificando a comunhão e o diálogo para com Deus. A carne está se manifestando e está dominando a vida desses que assim praticam. Irmãos, abram aí um texto. Muitas pessoas, esquecem que todas as vezes quando vão ser batizadas, que quando elas vêm professar sua fé aqui com Cristo, elas estão agora se casando com Cristo. Cristo é o seu esposo.
E isto está bem claro lá no Antigo Testamento. O povo da antiga aliança e também com o povo da nova aliança. Abram aí um texto, Isaías, capítulo 54. Isaías 54. Olha só, versículo 5. 5. Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Será que todas as pessoas denominadas cristãs do nosso dia têm esta consciência, amados? Como num laço matrimonial eles estão agora casados com Cristo, o nosso Redentor, o nosso Criador. Porque as pessoas trocam, amados irmãos, Cristo nos nossos dias por tantas coisas banais. Pessoas que estão na igreja vivem de forma relaxada para satisfazer um capricho da carne. Estão trocando a comunhão, a paz, o serviço cristão por tantas coisas banais, coisas que praticavam antes na incredulidade. Estão traindo, estão adulterando com Cristo. Aí você pode estar pensando, mas pastor, isso aí foi lá no Antigo Testamento. Você se engana, viu? Abram comigo aí. Vamos num pastor que ele vai logo na ferida, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Veja o que diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem tem outra versão aí? Nós temos foi ali na revista atualizada. A outra versão chama de adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Infidelidade, amados, é adultério. Quem adultera está sendo infiel para com a sua esposa ou para com o seu esposo. E o povo de Deus, quando se torna amigo do sistema que é o mundo, está se tornando o quê? Infiel, está adulterando, está se prostituindo com o mundo. Nós sabemos que a palavra aqui usada para mundo é empregada, no sentido para indicar uma sociedade corrupta ou o princípio do mal que opera agora nos homens que não têm o conhecimento acerca de Deus. O mundo aqui é a sociedade humana, com os seus valores, com seus princípios, com as suas filosofias, vivendo separados de Deus. Porque o sistema que rege este mundo é anti-Deus, ante as coisas de Deus, contrário às coisas de Deus. E quem se torna amigo do mundo, amados irmãos, se o mundo valoriza a riqueza, vai começar
a valorizar a riqueza também. Se o mundo valoriza o prestígio, nós iremos começar a valorizar também o prestígio. Naturalmente, vamos assimilando os valores do mundo. E, amados irmãos, esse sistema que está aí no mundo, se nós não tivermos cuidado, não vai ser assim de repente não se engane, viu? É gradativamente. A pessoa, primeiramente, se torna amigo do mundo, depois ele vai se tornar contaminado pelo mundo, depois ele vai passar a amar o mundo e depois ele vai se conformar com o sistema que está no mundo. E a Bíblia reprova. Primeiramente, não queira ser nem amigo do mundo, senão vocês vão se contaminar. Sabia disso? Tiago já havia alertado aí. Abra aí, Tiago capítulo 1, versículo 27. Veja o que é que diz. Ele vai falar aqui a religião pura qual é. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se o quê? Incontaminado do mundo. Não seja amigo do mundo, não. Senão você vai se contaminar. E depois de contaminado, sabe o que é que vai acontecer? Estes vão passar a amar o mundo. Mas outra vez, a palavra de Deus reprova que nós não devemos amar o mundo. Abram aí, 1 de João, capítulo 2. Versículo 15 e 16. Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha esse sistema que há aí no mundo, há concupiscência da carne, que é, o que é isso? O apetite desenfreado para satisfazer os desejos da carne. A concupiscência dos olhos, que é o desejo de ter cada vez mais, e a soberba da vida, que é o orgulho. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, amados, esse sistema que está aí no mundo, ó, se o cristão deixar se envolver, se ele passar a amar, não é a criação de Deus não, viu? Nós devemos contemplar a criação de Deus. Mas esse sistema que está regendo o mundo, que é anti-Deus, ante os princípios de Deus, se você começar a amar, você vai se contaminar, você vai passar a amar cada vez mais e você vai se conformar com ele um dia. Espera um momento, viu? Abram comigo aí, Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo novamente exortando. Que diz: e não vos conformeis com este século, ou seja, a era que nós estamos vivendo neste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é não vos conformais? O sentido aqui, não tomar forma. Não tomem a forma do mundo. Sejam diferentes do mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra aqui, transformar, sabe o que quer dizer? Metamorfose. É uma transformação do casulo lá, não é? A lagarta como uma borboleta. É o cristão que era velho, agora ele tem que mostrar tudo novo na vida dele. Tem que mostrar algo novo. Cristão que é nascido do alto, cristão que é nascido de Deus, que experimentou o novo nascimento, ele passa por uma metamorfose. Ele vai ser mudado de dentro para fora. E vai ser visto, não precisa fazer propaganda. Todos verão a obra de Deus na vida dele ou na vida dela. É isto aqui que Paulo diz. Aí você vai passar o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A lei de Deus vai estar gravada em nossas mentes. Está lá na palavra de Deus, lá em Hebreus fala isso. Eu lhes imprimirei a minha lei nas suas mentes e nos seus corações. A lei de Deus vai estar na mente dele, do verdadeiro cristão, para que eles experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, irmãos. Deus nos ensina na sua palavra, para nós não adulterarmos Ele, não sermos infiéis com Ele, traindo, adulterando com o mundo. A amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual. O crente tem que estar renovando a sua mão, não se conformando, não tomando a forma deste mundo. Por isso que há tantas pessoas que são frustradas dentro da igreja hoje. Vêm para a igreja com um propósito de ter mais dinheiro, de ter um emprego, de uma solução para a saúde, de ser curado disso, ser curado daquilo. Porque não estão ensinando a verdade. Os pregadores não estão ensinando a verdade, que tem que passar por uma transformação. O evangelho é para ser pregado, é para a salvação de almas. E por isso que há tantos escândalos, infelizmente, nos nossos dias, nos arraiais evangélicos. Pessoas que têm nome de cristão, mas nós não vemos transformação nenhuma. Nós não vemos mudança de nada na vida daquela pessoa, de hábitos, de comportamentos, palavras. Nunca renunciaram os prazeres da carne para satisfazer o seu Senhor, que agora é o seu esposo, que é Cristo. Irmãos, devemos fugir das paixões deste mundo. Fugir não é um gesto desprezível. José do Egito fugiu da mulher de Potifar. A única maneira de vencer as tentações da carne é fugindo delas, fugindo do lugar, das circunstâncias e até de pessoas que queiram nos seduzir para praticarmos as obras da carne.
Por isso que Tiago, lá no mesmo texto, ele diz que o Espírito Santo anseia por nós, ele habita em nós, porque quando nós nos conformamos com este mundo, somos amigos deste mundo, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ou supondes, versículo 5, capítulo 4, que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Amados, que é um ciúme santo? Porque Deus nos ama. E se esse texto ficou escrito aqui, é para que nós venhamos vigiar, orar e termos cuidado para dizer não a esse sistema mundano que é contrário à vontade de Deus. Por isso que Tiago nos mostra aqui nesse texto como nós devemos fugir deste adultério espiritual, para nós não adulterarmos contra Deus. O pecado predileto do diabo é a vaidade e o orgulho. Veja o que é que diz aí, olha, versículo 6 e o versículo 7 de Tiago. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que Tiago está dizendo isso inspirado pelo Espírito Santo? Ele tentou Eva e continua tentando também os crentes. Deus quer que sejamos dependentes dele, mas o diabo diz: não dependa tudo de Deus, no mundo ainda tem coisas boas que vocês podem fazer e Deus não vai se importar. Sabe por quê? O diabo muitas vezes, amados, ele gosta de encher as nossas bolas, com a nossa bola, com a sedução do mundo. E muitas vezes ficamos soberbos, orgulhosos. E podemos ver, nos dias de hoje, nas igrejas, vemos muitas celebridades e poucos servos verdadeiros de Jesus Cristo. As pessoas estão atrás das celebridades, enquanto são poucos os servos verdadeiros. Há tanta vaidade humana em tantas igrejas que não sobra espaço para a glória de Deus no meio de tantas igrejas que temos por aí. Devemos ter cuidado. Senhor, só existe um. Senão nós estamos adulterando, traindo Deus com tantos outros aí que se dizem pastores, pregadores, preleitores de renome, celebridades dos nossos dias. Muitos estão esvaziando, tentando tirar crentes das igrejas onde estão sendo ensinada a palavra de Deus. Onde é pregado o simples evangelho, o puro evangelho, o evangelho da humildade, da submissão e da dependência de Deus. Quantas coisas não estão sendo criadas aí dentro das igrejas para sustentar pessoas dentro da igreja?
Coisas que pegam lá do mundo e trazem para a igreja. Irmãos, Tiago aqui vai nos mostrar que devemos ter 4 atitudes que podem, ou que venham, para que venhamos sair vitoriosos nesta guerra contra o mundo. Nós, em primeiro lugar, nós devemos nos submeter a Deus. Versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Esta palavra aqui, sujeitar, é um termo militar, que significa: fique no seu próprio posto, ponha-se no seu lugar, não saia de onde o Senhor lhe colocou. Quando um soldado quer se colocar no lugar do general, a parte do lugar que é dada a ordem pelo general, ele vai trazer grandes problemas para a sua vida. O sentido aqui é para que nós venhamos nos render a Cristo incondicionalmente. Ponha todas as áreas da sua vida debaixo da autoridade de Deus. Por isso que nós podemos ver nos nossos dias tantos crentes rebeldes, não podem viver consigo nem com os outros. É aquele crente inquieto, que nada está bom para ele. Sabe por quê? Porque ele não está se colocando debaixo da autoridade de Cristo. Não está se sujeitando a Deus como Deus lhe pede. Se ele se sujeitar, ele vai viver bem consigo mesmo e vai viver bem com os outros. Em segundo lugar, devemos resistir ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não é para ser temido, mas é para ser resistido. Agora, só quem se submete a Deus é que pode resistir ao diabo, porque Deus é quem vai dar força a ele para que ele resistir. Mas quem não se submete à vontade de Deus, estes não podem resistir ao diabo. Só quem se sujeita, se submete a Deus. Por isso, no reino de Deus, amados, o orgulhoso não tem vez. Às vezes as pessoas acham que orgulho é você deixar de falar com alguém, faz parte também do orgulho. Mas o orgulhoso sabe o que é? Ele quer fazer tudo aquilo que ele acha que é certo, e Deus está dizendo que é errado. Por isso que Tiago, no versículo 6, ele diz: antes ele dá graça, maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem são os humildes? Aqueles que se sujeitam à autoridade de Deus na sua vida. Estes entregam todas as áreas da sua vida e deixam no controle de Deus. Aí estes sim podem resistir ao diabo, porque Deus é quem dá graça a ele. Mas aos soberbos, Deus deixa ele viver na sua soberba. Devemos nos submeter a Deus, devemos resistir ao diabo e devemos nos manter cada vez mais perto de Deus. Versículo 8: chegai-vos
a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Por quê, amados? Quanto mais perto de Deus, nós vamos conhecendo quem Deus é. E cada vez mais nós vamos nos quebrantar. E vamos nos tornar cada vez mais imitadores de Jesus Cristo. Comunhão com Deus é uma pista de mão dupla. Quando nos chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Não podemos ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Por isso que ele diz aqui, olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Para chegar perto de Deus, vocês têm que purificar as suas mãos. Tudo que vocês praticam, se purifiquem. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é uma pessoa de ânimo dobre? É aquela pessoa que diz, olha, eu hoje renovei a minha aliança com Deus, eu hoje vou fazer isso, eu hoje vou fazer isso, e nunca faz. Sabe por quê? Porque ele ou ela nunca se submeteu à vontade de Deus. É a pessoa de ânimo dobro, está pensando uma coisa hoje, amanhã já é outra. Eu acho que não é bem assim, mas é muito difícil. É difícil, quem disse que é fácil? E você só consegue com a graça de Deus mesmo. Pelos seus esforços você não consegue não. Mas para Deus derramar graça sobre a sua vida, você tem que se submeter a Ele. Você tem que se humilhar na presença dEle. As pessoas não querem. Comunhão com Deus implica purificação. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Limpe a vida de vocês diante de Deus. Se tem alguma coisa que está impedindo a comunhão com Deus, e vocês têm consciência há muito tempo que vocês estão errados, limpe a vida de vocês diante de Deus. Se cheguem para Deus, não se afastem de Deus não. E por último, nos humilharmos diante de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago exorta-nos a enfrentarmos seriamente este nosso pecado. Temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve e amigável. São chamados aqueles pecados, sabe de quê? De estimação. Pecados que nós achamos que são pequenos, mas não é tanto mal diante de Deus. Mas sabendo que todo pecado é pecado diante de Deus. Deus, lá em Isaías, Salmo 51, 17, diz que Ele não despreza um coração quebrantado. Deus, quando olha para o homem que é verdadeiramente humilde, quebrantado, sujeito à vontade de Deus, Deus derrama graça sobre a sua vida. Aí teremos paz com Deus, teremos paz uns com os outros e conosco mesmo. E uma fonte de paz começa a jorrar dentro de nós. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus ela é clara. Como diz lá em Tessalonicenses: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição física e também a espiritual. A gente não vê tantos cristãos, né, que são exortados, mas continuam na prática, né, amando o mundo, as coisas do mundo,
não deixa de ser um ídolo. E lá em Oséias, quando o povo, não é, se afastou de Deus, e no capítulo 4 de Oséias vai mostrar a corrupção geral de Israel, o povo de Deus, ele diz o seguinte: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Quantas pessoas que estão na igreja não estão consultando um pedaço de madeira, não, mas estão consultando, sabe o quê? Os ensinos deste mundo, as filosofias deste mundo e tantas outras coisas. Estão abandonando a Deus. Porque você hoje, nas igrejas, em muitas igrejas, você falar de pecado, quase não se fala. Você falar de condenação eterna, quase não se fala. Você falar de inferno, é raro você ver alguém falando um sermão ou pregando um sermão acerca do inferno. E tantas outras coisas. Por quê? Um espírito de prostituição estão enganando eles. Porque o homem, ele é tendencioso a não querer depender de Deus em todas as coisas. Ele que se acha autossuficiente, acha pesado. Mas quem é convertido não acha pesado. Quem é convertido, ele tem alegria em fazer a vontade do Senhor. Não com as suas próprias forças, mas buscando, se humilhando, orando, submetendo à vontade de Deus. E Deus, graciosamente, dia a dia, vai levando o seu fardo. O salmista diz: graças a Deus, que Deus todos os dias é quem leva o nosso fardo. Por isso, amados, que essa palavra prostituição, às vezes as pessoas acham que prostituição, na igreja, elas não são prostituto. Talvez, alguma área da sua vida você está se prostituindo, está adulterando, está sendo infiel a Deus, em tantas outras coisas que possa estar na nossa mente, oculto lá dentro do nosso coração, que só Deus é quem sabe, que está vendo. O que é que estamos colocando diante dos nossos olhos? O que é que nós estamos ouvindo? Quais são os discursos que nós estamos ouvindo ultimamente mais? O discurso do mundo ou da palavra de Deus? Então é isso. O parâmetro é a Bíblia. Que Deus nos ajude e que venhamos cada vez mais nos submeter à vontade de Deus. Que Ele derrame graça sobre as nossas vidas. Possamos resistir ao diabo com a graça dele sobre nossas vidas, dia após dia nos ensinando, nos despertando, nos alertando para não cairmos nas ciladas do inimigo. E esses inimigos podem estar dentro da igreja, esses inimigos podem estar lá dentro do seu lar, esses inimigos podem estar lá dentro do seu trabalho, para seduzir você, a mim e a você, a praticarmos, a adulterarmos, a sermos infiéis contra Deus. Devemos vigiar e orar, estarmos atentos, para que Deus venha a ser glorificado. E Ele sabe, e Ele conhece cada um de nós. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas também Ele não inocenta o culpado.
Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.